Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, rapaziada, hoje a gente tem muita novidade para tratar com vocês. E vocês lembram que a gente tinha informado que ia trazer uma bomba, né? Tanto de saída, tanto de chegada. Pois bem, a gente vai atualizar a saída porque a diretoria espera que pelo menos 15 jogadores deixem o São Paulo até o final de janeiro, ou até o final de dezembro, no máximo no comecinho de janeiro, porque quer dar uma enxugada aí nessa folha salarial que chegou a estar 18 milhões por mês, para uma temporada aí totalmente diferente em 2025. E a gente está todo dia atualizando vocês aqui. Agora a gente teve a confirmação ontem, né, do Michel Araújo, do Rodrigo Nestor para o Bahia, do Wellington Rato para a equipe do Vitória. A gente já está trazendo todas essas atualizações, jogadores aí emprestados, como Belém, como Pedro Vilhena, jogadores em término de contrato que não vão ficar, como Rafinha, como também o Wellington, outros jogadores que também terminam o contrato e não vão ficar, como por exemplo o Nicão. Para quem não sabia, o Nicão ainda tinha contrato com o São Paulo. Então tem muita gente saindo, a expectativa era de 10 jogadores, quem acompanha o canal aqui a gente já estava conversando sobre isso, mas para as grandes contratações que o São Paulo está tentando trazer, precisa de pelo menos mais 5 jogadores. Outro que encaminhou a sua saída é o Galopo, galera. O Galopo está sendo emprestado ao Santos com uma opção de compra. Só está naqueles ajustes finais, porque o São Paulo queria que o jogador, se jogasse 50% das partidas, tinha que ser contratado em definitivo. O Santos queria que não, que essa porcentagem fosse de 80% dos jogos. Se ele joga 80% das partidas, aí contratava em definitivo. O São Paulo queria só 50%, mas parece que vai ser negociado aí em torno de 60%. Então, Galopo indo para a equipe do Santos, um desejo do próprio jogador, se ele atuar aí por 60% das partidas, ele será contratado em definitivo. Uma pena, um jogador que chegou cercado de expectativas, um jogador que chegou por um valor muito alto, não será agora mais jogador de São Paulo, e eu tenho certeza que ele vai jogar no Santos, vai deslanchar e vai com certeza aí ser um jogador dos caras e vai jogar bem, galera, porque o Galopo é um jogador interessante. Ele passou por uma lesão muito séria que acabou não voltando, né, ao que ele era, mas é um jogador ainda jovem, um jogador que tem um talento muito grande, a gente sabe disso, um jogador que ainda tem um potencial forte. Então, boa sorte pro Galopo aí, a negociação deve ser concluída nas próximas horas, ou então no máximo até quarta-feira, né, e aí o jogador já tende a ser anunciado como novo reforço do Santos, beleza? Atualização aí para vocês. Outra atualização, mais de um jogador que deve ficar, diferente do que vem acontecendo aí nos últimos dias, é o do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo deve mesmo renovar o contrato até o final de 2025. Tinha uma expectativa sobre isso, tinha uma dúvida, né? Como é que seria a situação, o jogador que está de férias, curtindo com sua família, ainda não havia definido. Hoje existe uma chance muito grande do contrato ser renovado aí até 2025, tá bom, galera? Diferente de um outro jogador da mesma posição, também canhoto, que tinha uma expectativa grande com ele, né, sobre o seu retorno, e agora o Lisieiro, que estava até caindo nas graças do Zubeldia, deve ser o novo jogador do Sport, o Sport que está de volta à elite do futebol brasileiro. Sempre muito bom aí ver as equipes nordestinas no topo. O Sport está de volta e está encaminhando aí a contratação do Lisieiro, exatamente. Então é mais um para essa barca de saída, né? O São Paulo está fazendo quase um cruzeiro de saída, né? A gente sempre fala de uma barca, mas agora está aumentando, né? Como eu disse para vocês, podendo chegar até 15 nomes na primeira semana de janeiro, né? Então é realmente uma reformulação muito grande. A gente está acostumado sempre, né, com algumas saídas, com algumas chegadas, mas realmente esse cruzeiro aí que São Paulo está fazendo para os jogadores, tomarem o rumo aí das suas carreiras, tá realmente com nomes impressionantes. E agora a gente tem que falar de chegada, né? Não dá pro time mandar todo mundo embora e não chegar ninguém, senão aí acaba, né? Senão aí fecha as portas. O São Paulo acerta a contratação do meio-campista Oscar. O São Paulo tava quase desistindo há umas 2 semanas atrás. O Oscar tinha falado que queria ir para os Estados Unidos, a questão familiar também estava pesando demais, a questão aí da aceitação da torcida São Paulina estava pesando muito, mas as redes... Eu vou falar a verdade aqui para vocês, praticamente as redes sociais contrataram o Oscar, porque se não houvesse as redes sociais, eu acho que ele tinha acertado lá nos Estados Unidos, porque o jogador começou a receber o carinho da torcida São Paulina, começou a acompanhar aí os comentários, a família dele, o irmão que é muito São Paulino, a esposa também começou a receber muitas mensagens, algo semelhante
com o que foi quando o Lucas, né, foi contratado. Todo mundo apelou assim, entre aspas, né, para a família do jogador, para eles se sentirem mais à vontade, e aconteceu isso com o Oscar. O São Paulo acertou a contratação diretamente com o jogador e deve anunciar o Oscar nas próximas horas. Já tinha a expectativa do São Paulo ter anunciado ele ontem à noite ainda, né? Ontem à noite, no domingo. Algo que não aconteceu. A gente sabe que sempre uma contratação é muito difícil, então o São Paulo está enxugando essa folha salarial para contratar jogadores como o Oscar, para contratar jogadores como o Wendel. Então, são jogadores de peso, são jogadores aí de seleção brasileira, são jogadores de muito tempo, muita experiência no futebol europeu. Então a gente sabe que quando vai trazer um jogador desse, precisa de um salário um pouquinho mais alto, precisa de condições melhores, né? Então, o Oscar tá vindo aí, galera. Esse camisa 10, esse camisa 10 que representa, né? Não tô falando que o Luciano não represente, mas o camisa 10 da função, porque o Luciano, ele é o camisa 10, ele durante muito tempo foi um dos principais jogadores do São Paulo, isso é inegável, artilheiro, fez 18 gols na temporada, a gente não tá falando de qualquer cara, eu só tô falando que pra função de 10, o Luciano não é o jogador ideal, até porque é característica, não adianta você contratar o Oscar e colocar ele de zagueiro, o cara não vai render, por mais que ele jogue muita bola, ele não vai render. Algo semelhante acontece com o Luciano, ele é muito bom, ele é artilheiro, ele é um cara muito identificado com o São Paulo, ele é realmente um atacante dos melhores, mas ele não é o meia. Então, só para efeito comparativo aqui, não dá para você contratar o Oscar e colocar como zagueiro também, né, rapaziada? Então, o Luciano é muito monstro, mas eu tô falando que o São Paulo precisa de um 10 da função, precisa de um meia armador, precisa desse cara aí de criação, esse cara de ligação que conecta o São Paulo. O Luciano fazia algumas vezes isso, mas para a função não deu certo, galera. A gente tem que admitir às vezes também que não dá certo. Então o Oscar tá chegando, uma contratação de peso, uma contratação importantíssima para esse ano de 2025, que será de Libertadores. Eu tenho aqui uma informação de que o São Paulo quer anunciar o Oscar como um presente de Natal para a torcida São Paulina. Hoje é dia 23, amanhã já é véspera, né? Então a expectativa aqui é de que entre hoje e amanhã a contratação seja anunciada. Então, para você que está me assistindo aí, pode ser que você me assista daqui a algumas horas e o Oscar já tenha sido inclusive anunciado. Melhor ainda, né, galera? Mas a situação é de que o jogador está acertado com o São Paulo e neste momento aqui, ó, praticamente meio-dia desta segunda-feira, nós estamos apenas aguardando o anúncio. Já está tudo certo e o Oscar será jogador da equipe do São Paulo. Só se houvesse uma catástrofe gigantesca, se acontecer alguma coisa assim de muito errado para o negócio não acontecer. A informação que tem é de que está tudo certo, o negócio está muito bem encaminhado e o São Paulo prepara o anúncio do jogador. Grande contratação gigantesca e para mim essa contratação foi certeira, ela foi pontual. Depois de todas essas saídas aí, a gente podendo ganhar muito dinheiro aí com a venda do Rodrigo Nestor, por exemplo, né, que é um jogador aí, entre aspas ali da função, ele joga um pouquinho mais aberto, às vezes um pouquinho mais recuado, mas é uma contratação assim certeira do São Paulo. São Paulo acerta em cheio, São Paulo acerta um momento em cheio. Beleza, a gente precisava, né, lá atrás, quando a gente foi eliminado da Libertadores e na Copa do Brasil, praticamente na mesma semana. Durante todo o campeonato, fomos eliminados cedo também no Campeonato Paulista, né? Mas para 2025 a expectativa tem que ser diferente. Obviamente não dá pra gente ficar patinando e vendo os outros times só melhorando, né? O Palmeiras aí pagando mais de 100 milhões no Paulinho, o Corinthians pagando 4 milhões por mês pro Depay, o Santos voltando agora para a elite do futebol brasileiro e fazendo altos investimentos, né? Até com o Neymar. Não dá pro São Paulo ficar para trás, né, rapaziada? Não dá. Não tô falando pro São Paulo fazer uma loucura financeira e se quebrar, né, em questão de dinheiro. Mas a gente precisa dar uma resposta para a torcida, até porque a gente sempre fala aqui, eu falei ontem, inclusive, vi os comentários de vocês, cadê o dinheiro que entrou em questão de bilheteria, que foi o recorde da história? Cadê o dinheiro aí que entra em questão de patrocínios, que foi também um recorde de todos esses últimos anos? São Paulo melhorou todos os patrocínios que tinha, melhorou muito a receita que tinha, vendeu alguns jogadores, a gente vendeu o Beraldo, rapaziada, ó, o Beraldo aí hoje que tá PSG, seleção brasileira, vendeu o Diego Costa pro Krasnodar, teve outras vendas também de jogadores que já estavam no futebol europeu aí, mas que São Paulo tinha porcentagem, vendeu jogadores da base, cadê esse dinheiro? Como que a dívida aumentou 200 milhões? Então, a gente precisa de respostas para a torcida também. O clube não é do presidente, não é dos jogadores, não é do conselho, não é de ninguém que está ali dentro. O clube é do torcedor e o torcedor exige explicações, quer entender o que realmente está acontecendo. Então, quando traz jogadores como esse aí, a gente realmente fica muito feliz, fica muito satisfeito e agora é dentro do campo, né, rapaziada? Agora o Oscar tem que corresponder e o São Paulo como um todo precisa corresponder. Não só o Oscar, tá bom? Não só o Oscar, precisa sim de outras peças, precisa sim, mas vamos passo a passo, vamos por etapa, né, galera? E vamos
acompanhando aí o nosso canal diariamente para a gente trazer essas informações para vocês, fechado? Então, mais uma vez, se você for novo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Para todo mundo que nos acompanha, deixa o like e os comentários, fechou? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!